Ministério Público reconhece motorista Uber como CLT. Meu nome é Marlon, eu sou vereador aqui na cidade de São Paulo, eleito pela classe dos motoristas de aplicativo. E no ano passado circulou muito uma notícia nos principais portais de notícias sobre uma ação civil pública que o Ministério Público do Trabalho entrou para que fosse reconhecido o vínculo empregatício dos motoristas do aplicativo Uber. Esse relatório chega a ter 180 páginas de muito embasamento jurídico para isso. E na sessão de hoje da CPI, os procuradores do Ministério Público do Trabalho, Rodrigo e Tatiana, autores dessa ação civil pública, vieram aqui explicar todo esse embasamento jurídico. E o que me deixou muito apreensivo é que eles têm razão. Basicamente, eles conseguem comprovar nessa ação de que os abusos feitos pelos aplicativos, como o motorista não poder se autoprecificar, não dizer o quanto ele quer ganhar pelo trabalho dele, já que seria autônomo, o fato dos aplicativos cobrarem taxas variáveis, aí de 20% a 50%, em relação a todos os abusos que o algoritmo, que realmente acaba sendo o chefe do motorista de aplicativo, o fato de ter banimentos aleatórios pelo próprio aplicativo, até o fato do passageiro avaliar o nosso trabalho, tudo isso faz com que o motorista seja enquadrado como CLT ao invés de autônomo. Basicamente, no Brasil só tem esses dois modelos. Ou o motorista seria autônomo ou seria CLT. E na prática, o que acontece hoje é que os motoristas não têm os benefícios do CLT nem a autonomia do autônomo. E eu vou ter que concordar com o procurador do Ministério Público. Isso é verdade, é real. E o que me preocupa é que a grande maioria dos motoristas de aplicativo, incluindo eu, a gente não quer que o motorista de aplicativo seja enquadrado como CLT. Porque daí o motorista vai ganhar menos do que ganha hoje e ainda vai ter que cumprir carga horária. Imagina, o aplicativo te mandando acordar às 5 da manhã para 6 horas da manhã, você tá lá na Zona Leste, sendo que você mora na Zona Oeste. Imagina você não poder escolher corrida e querer levar um passageiro chato, por exemplo, ou não poder expulsar aquele passageiro do seu carro. Os motoristas não gostam nem dos abusos dos aplicativos, nem dos abusos dos passageiros. Com o CLT, os abusos dos passageiros ainda vai aumentar mais em cima dos motoristas, o que é terrível. O motorista quer independência, ele quer autonomia de verdade. E o que ele precisa é de uma certa lei que garanta essa autonomia, que garanta que ele possa trabalhar com liberdade. Ser um verdadeiro motorista autônomo de aplicativo. Só que do jeito que as coisas andam, e como no Brasil só tem ou autônomo ou CLT, tá realmente se enquadrando mais no CLT como no autônomo. E aí eu perguntei pro procurador o que ele achava do resto do mundo, por exemplo, que tem criado uma terceira via, um terceiro modelo para os motoristas de aplicativo. Ele falou que realmente isso vem acontecendo no mundo inteiro, que ele conhece muito bem, mas que essa lei hoje não existe no Brasil e que ele tem que trabalhar com o que existe de lei. Então a lei ou é CLT ou é autônomo, e no modelo que está é mais CLT do que autônomo. E de verdade, eu como vereador aqui na cidade de São Paulo, eu não consigo impedir isso. Existe uma limitação do poder do vereador. O vereador atua no município de São Paulo e não pode fazer leis que versam sobre o tema de trabalho. Muita gente me pergunta, Marlon, por que você não faz uma lei que acabe com esse abuso das taxas dos aplicativos? Marlon, por que você não faz uma lei que garanta um valor digno para o motorista de aplicativo? Eu, como vereador da cidade de São Paulo, não consigo fazer isso. Só quem consegue fazer isso é deputado federal. E é por isso que eu já vou dizer agora, nesse ano serei candidato a deputado federal justamente para criar essa terceira via que hoje os motoristas precisam no Brasil. Porque de verdade eu tô com medo. Não existe deputado federal que entenda dos motoristas de aplicativo nem de tecnologia para que faça uma regulamentação decente. Há de se ver pela regulamentação que já existe a nível federal. Ela é uma regulamentação que não tá nem aí para o motorista. A regulamentação que existe hoje a nível federal é tudo que os aplicativos queriam. Nenhuma regra para eles. E vai continuar sendo assim, vai continuar com esses abusos até que alguém realmente faça, crie lei dessa terceira opção de contrato de trabalho entre motorista de aplicativo e os aplicativos. Algo que impeça a nível federal o abuso com os motoristas. Algo que garanta uma renda digna. O combustível não pode subir do jeito que sobe e a tarifa do motorista não subir. Uma lei federal precisa inibir isso. Isso tem sido feito no mundo inteiro. Inglaterra, Nova York, própria Califórnia, Washington também acabou de lançar uma lei sobre isso. Inclusive, eu tenho estudado o que o mundo tem feito sobre isso. O que eu tenho trazido para a CPI enquadrando nos aplicativos é justamente o que já foi feito lá fora. Por exemplo, enquadrar a Uber como empresa de transporte e não como empresa de tecnologia. Isso foi feito na Inglaterra. Eu estou trazendo aqui para o Brasil. Mas se não tiver ninguém para cuidar disso a nível federal, realmente, ou o Ministério Público vai enquadrar como CLT,
ou vai vir algum político que não entende nada do assunto e vai criar uma outra lei nada a ver, que não vai beneficiar os motoristas de aplicativo e vai acabar ainda favorecendo os aplicativos. E você, o que acha desse assunto? Você também acha que é necessário uma regulamentação exclusiva para os profissionais de aplicativos? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você também é contra a CLT para motoristas de aplicativo, já deixa o gostei aqui embaixo também. Verifique a sua inscrição, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fique agora com o depoimento dos procuradores do Ministério Público do Trabalho aqui na CPI e vejo você no próximo vídeo. Valeu! Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome do Ministério Público do Trabalho, o honroso convite da CPI dos aplicativos. Excelentíssimo senhor presidente Adilson Amadeu, em nome de quem cumprimento os demais vereadores e os servidores, procuradores, todos os presentes. Bom, espero que o Ministério Público possa ajudá-los a elucidar algumas questões que estão ao nosso alcance. Bom, o Ministério Público vem promovendo investigações contra empresas de aplicativos, inicialmente empresas de transporte de pessoas e empresas de transporte de mercadoria. Foram o foco inicial das investigações do Ministério Público. Os aplicativos agora vêm se disseminando em outras atividades também, mas o foco inicial foi esse e nós, através de investigações, a investigação do Ministério Público do Trabalho é um inquérito civil público que nós utilizamos e nesses inquéritos foram identificados os elementos jurídicos que compõem o vínculo de emprego. Então, nós identificamos que nessas empresas havia subordinação jurídica, pessoalidade, onerosidade, habitualidade e, portanto, nós ingressamos com ações judiciais, que se chamam ações civis públicas no âmbito do Ministério Público do Trabalho, para que a Justiça do Trabalho, Poder Judiciário Trabalhista, reconhecesse essa relação jurídica de emprego. Atualmente, esses trabalhadores, como Vossas Excelências sabem bem, são considerados autônomos, então são alijados de qualquer proteção social, de direitos trabalhistas e, através dessas investigações, nós percebemos que esses elementos do vínculo de emprego, tais como os demais trabalhadores, eles estavam presentes. Evidentemente que há uma diferença pelo uso da plataforma digital, o instrumento de contratação ou de convocação desses trabalhadores, há certas nuances, certas sutilezas e diferenças de um trabalhador normal. Mas, em essência, o Ministério Público entendeu que havia, sim, uma relação ali jurídica de emprego e, portanto, pedimos o reconhecimento dessa relação jurídica no Poder Judiciário. No caso da Uber, o Ministério Público do Trabalho ingressou com uma ação civil pública contra a Uber, contra a empresa que tem o domínio do aplicativo Uber, pleiteando, o Ministério Público do Trabalho pleiteia contra a Uber, no Poder Judiciário Trabalhista, o reconhecimento do vínculo empregatício dos motoristas que estão engajados no aplicativo Uber. É uma situação nova, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Todos os países do mundo civilizado, todos os países ocidentais estão enfrentando essa questão. Nós temos esse mesmo problema acontecendo nos Estados Unidos. Vários estados dos Estados Unidos vêm já regulamentando essa questão. O Poder Judiciário vem também sendo chamado para se manifestar sobre esse trabalho prestado através de aplicativos na França, Alemanha, Itália. Então, o mundo inteiro vem enfrentando esse problema. São trabalhadores, são pessoas, é um trabalho humano que está sendo desenvolvido ali. O motorista do Uber é um trabalhador, que presta um serviço em troca de dinheiro, em troca de um salário, em troca de uma retribuição pelo aquele serviço que ele prestou. Nós temos diversas possibilidades de amparar essa relação jurídica, amparar esses trabalhadores em termos de proteção social. Uma delas seria através de uma regulamentação pelo Poder Legislativo, representante do povo, através de seus representantes, o Poder Legislativo poderia regulamentar essa
relação jurídica, entendendo que essa relação jurídica não está prevista nas leis do país. Essa é uma possibilidade. Evidentemente que essa regulamentação pode até ser contestada no Poder Judiciário, se caracterizar uma inconstitucionalidade, isso é possível, mas o Poder Legislativo poderia sim regulamentar essa relação jurídica. O poder não sendo regulamentada pelo Poder Legislativo e as empresas não aplicando as leis vigentes no país, isso tem que ser tratado por alguém. Os trabalhadores não podem ficar no limbo, eles não podem ficar totalmente desassistidos. E, portanto, o poder judiciário seria a esfera para não regulamentar, mas para decidir qual seria o enquadramento desses trabalhadores. E o Ministério Público como instância para provocar o poder judiciário. Então, respondendo à pergunta de Vossa Excelência, o Poder Legislativo pode regulamentar essa relação jurídica. Teremos que ver aí as questões de competência, né? Seria como se essa relação de trabalho, em tese, seria a competência da União Federal, né? Direito do trabalho, competência legislativa privativa, mas alguns aspectos dessa relação jurídica, principalmente questões de meio ambiente de trabalho, de segurança e saúde do trabalhador, até uma questão de limitação de jornada de trabalho, limitação de acesso ao aplicativo. O Ministério Público tem 3 frentes nessas ações, senhor presidente. Reconhecimento da relação jurídica, né, de vínculo empregatício e não de autonomia, limitação do engajamento desse trabalhador no aplicativo. Nós não podemos ver um trabalhador engajado no aplicativo de 6 horas da manhã até 3 horas da manhã. Então, isso é uma questão de segurança, não apenas do trabalhador, do trabalhador do aplicativo, mas também do cliente, do consumidor que usa aquele serviço, como também da própria sociedade, né? Principalmente trabalhadores de veículos, né? Transporte de pessoas que podem estar ocasionando acidentes nas vias públicas. Então, tem essa questão também de limitação do trabalho, do acesso dele a essa plataforma, quanto tempo ele fica engajado naquilo, e também tem a questão de saúde e segurança do trabalhador, uma questão maior. Então, a Câmara Municipal poderia, né, nessas esferas, não na relação de direito de trabalho, mas nessas esferas, poderia até regulamentar de alguma forma. Então, estou me alongando demais, mas sendo sucinto, sim, o Poder Legislativo poderia, em tese, regulamentar uma relação jurídica de trabalho. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tatiana. Queria também parabenizar vocês pela ação que vocês estão movendo aí em relação aos trabalhadores de aplicativo. Parabéns. Pelo que eu entendi do seu discurso um pouco anterior, você entende que, dentre as leis atuais, né, os trabalhadores de aplicativo deveriam ser enquadrados pela lei que existe hoje de CLT. Mas a pergunta é, vocês são favoráveis também a existir para esse tipo de serviço uma terceira, não autônomo, uma lei específica para esse tipo de trabalhador? Bom dia, vereador Marlon. Bom, a ideia e posso dizer a tese do Ministério Público é de que nosso ordenamento jurídico, as leis do país, prevêem que o padrão normal, o padrão básico em uma relação jurídica de trabalho é a relação de emprego. Esse é o padrão, nosso marco civilizatório. Nossa Constituição foi forjada com base nesse padrão. E nossas leis também foram forjadas, foram feitas com base nesse padrão, nesse padrão básico. Qualquer exceção a essa regra geral deve ser prevista em uma lei, né? Há vários tipos de relações distintas da relação jurídica de emprego. Nós temos a relação dos eventuais, dos avulsos, nós temos dos trabalhadores temporários, nós temos várias leis que prevêem exceção ao modelo geral. No caso dos aplicativos, não há nenhuma lei que prevê que essa relação é uma exceção ao padrão geral. Então, essa seria a tese de fundo, só para os senhores vereadores compreenderem, essa seria a tese do Ministério Público, né? Não havendo uma exceção prevista em lei, nós aplicaríamos o padrão básico.
Não cabe a mim, com todo respeito, estou sendo bem humilde na minha resposta aqui, não caberia a nós do Ministério Público, enquanto procuradores, entrar nesse debate político se é necessário uma lei, uma lei específica, uma exceção para esses trabalhadores, né? Acredito que numa democracia, o poder legislativo, o povo, as instituições que representam o povo devem se reunir majoritariamente e decidir isso, né? O Ministério Público nós aplicamos, não é uma instituição importante, permanente, que colabora com o Poder Legislativo, mas nós aplicamos as leis que existem. Então, eu não gostaria de me manifestar sobre uma futura lei que não existe ou como seria uma lei para regulamentar. O que eu respondi ao senhor presidente é que, em tese, o Poder Legislativo, como representação democrática do povo, poderia estabelecer uma lei para regulamentar essa nova realidade. E diversos países do mundo já estão nesse sentido de regulamentando uma, vamos chamar assim, terceira via, um terceiro gênero. Isso vem acontecendo em alguns países. Perfeito. Uma outra pergunta. Hoje você entende, você, Tatiana, também, se quiser ficar responder, a Uber, especificamente, ela é uma empresa de tecnologia que faz intermediação, ou vocês entendem que ela é mais uma empresa de transporte que usa uma tecnologia para prover serviços de transporte? Bom, essa pergunta foi formulada na Inglaterra, no Reino Unido, e chegou na Câmara dos Lordes, que é uma instância, apesar de ser legislativa, mas tem poder de judicante, né, de decisão, e foi decidido lá que não, que a Uber é uma empresa de transporte, principalmente porque na Inglaterra a regulamentação de transporte de pessoas privado é muito severa, então é muito difícil conseguir a concessão para transportar pessoas, na realidade, em táxi. Então, quando a Uber ingressou nesse país com regulamentação administrativa tão severa, teve que... Eu não sou uma empresa de transporte, eu sou uma empresa de tecnologia para conseguir entrar nesse país e realizar aquela atividade. E no Reino Unido não foi permitido isso porque não foi considerado uma empresa de intermediação, uma empresa de software, uma empresa de informática. Foi considerado uma empresa que presta serviço de transporte. A nossa tese também é essa. A nossa tese é o uso do aplicativo é um instrumento para a convocação ou contratação dos trabalhadores. A atividade que a Uber presta é a atividade de transporte segundo a ótica do Ministério Público do Trabalho. Não é uma atividade apenas de intermediação e não é uma atividade apenas de desenvolvimento de um software no qual o consumidor se conecta com o trabalhador. Então, essa seria a nossa tese de fundo, o uso do aplicativo como instrumento para contratação e que vem sendo agora utilizado em outras atividades. Então, nós podemos contratar médicos através de aplicativo, nós podemos contratar afazeres gerais, né, pintores, podemos contratar já aplicativos de trabalhadores domésticos, nós podemos contratar professores através de aplicativo. Aplicativo um instrumento, um meio para contratação de profissionais, de trabalhadores. Eu ia encerrar, mas já que você citou nesse assunto, você entende também, então, que existem alguns tipos de aplicativos que eles não têm esse caráter de vínculo de empregatício, ou você entende que todos esses outros também são? Bom, nós até nos manifestamos em diversos processos, ações civis públicas que nós ingressamos, então não tem por que esconder isso, né? A atuação do Ministério Público é pública, né? Nós somos um órgão público, então nós temos que estar em público. A nossa tese, né, voltando a dizer, ela é que existe um aplicativo que pode ser denominado de marketplace, que ele é um lugar, né, a moda dos
classificados antigos, né? Classificados que existiam em jornais, né? Há 30, 40 anos atrás, que era a maneira como um consumidor, um interessado em comprar um bem, se conectava com a pessoa interessada em vender. Então, isso é um marketplace, ele só é realizado ao invés do classificado de jornal, que era no meio físico, ele é realizado no meio virtual. O que o marketplace ele faz? Ele conecta ou faz a intermediação entre uma pessoa que quer vender ou prestar um serviço e uma pessoa que quer comprar ou obter uma prestação de serviço. Ele faz a conexão. A partir do momento que ele junta as duas peças, ele sai de cena, porque ele não tem mais nada o que fazer ali. E as duas pessoas negociam, olha, o preço desse carro, ele é 50 mil reais, não, 50 mil está muito, eu pago 40 mil, olha, você vai entregar onde? Não, eu moro em São Paulo, eu moro em Curitiba, então onde vai ser feita essa entrega? O aplicativo sai de cena, não continua ditando as regras do jogo, não continua interferindo, controlando toda a prestação de serviço. Esse é um tipo de aplicativo. Há diversos aplicativos assim, aplicativos que trabalham na intermediação e sai de cena a partir do momento que ele cumpre a sua função. Geralmente o valor pago é um valor inicial para, eu quero vender uma moto, então eu vou num aplicativo desse, pago um valor para que o meu anúncio até apareça como primeiro lugar e eu tenha mais chance. Perfeito. Diferente da Uber e dos demais aplicativos que prestam um serviço no mercado que, além de fazer essa intermediação, ele continua controlando como aquela intermediação é feita. Ele precisa fazer isso. Ele continua ditando as regras do jogo, como vai ser feito isso, as avaliações, para quem eu vou direcionar esse chamado, como vai ser prestado esse serviço, as regras de etiqueta, as regras de comportamento, avaliações, punições, né? Se o senhor não prestou aquele serviço de forma adequada, o senhor pode ser punido, pode ser afastado, pode ser bloqueado, pode ser banido. Então, há uma diferença, né? E tanto que a remuneração desses aplicativos que prestam o serviço e não apenas são o marketplace é totalmente diferente, porque é sobre uma parcela daquilo que o trabalhador ganhou, né? Diferente do outro que foi pago inicialmente para ele poder ingressar naquele grande classificado ou marketplace. Então, há uma diferença, vereador, vice-presidente, entre esses dois aplicativos. A atuação do Ministério Público ela é contra os aplicativos que prestam serviço, né? Um aplicativo que utiliza o trabalho humano e oferece esse trabalho humano no mercado de consumo. Pelor, senhor presidente. Nobre vereador Camilo, tem mais algumas perguntas? Só tinha mais uma ou duas perguntas no máximo. Se o nosso colega vereador Camilo não se importar. Obrigado, vereador. Posso falar? Eu não vou continuar só mais uma pergunta. Vamos lá. Com a palavra, o nobre vereador Marlon Lúcio. Obrigado, presidente. Amigo Rodrigo, né? Então, nessa linha, você entende, por exemplo, que o fato de um motorista de aplicativo não poder negociar o valor do seu serviço, na verdade, ter a imposição pelo lado do aplicativo de quanto que ele vai ganhar por aquele serviço, ou o fato do aplicativo definir aleatoriamente a margem de lucro dele, por exemplo, numa certa corrida. A gente sabe que as corridas aí dos aplicativos às vezes varia de 20% a 40%, 50% a margem de lucro deles. O fato de não ter isso estipulado, por exemplo, e o fato de não ter um valor determinado pelo próprio motorista do seu serviço, você entende que isso são itens que entram nesse vínculo empregatício? Sim, são itens que entram, dentre outros vários itens. A precificação do valor do próprio trabalho, ela é um elemento principal de um trabalhador autônomo. Se eu sou um trabalhador autônomo, decido quanto vale a minha mão de obra, por quanto eu vou prestar aqui. Obviamente que isso pode ser negociado com o comprador, né? Mas o trabalhador autônomo que decide
a precificação do valor da sua mão de obra, né? Essa é uma da característica principal da autonomia. Por outro lado, o empregado, 99% dos empregados se vinculam à empresa através de um contrato de adesão, no qual ele não tem nenhuma força para negociar um valor do seu salário. Então, o contrato está posto, quem precifica, quem dá o valor da mão de obra do empregado é o empregador. Eu vou contratar pessoas, até os anúncios são, né, contrato, uma pessoa para prestar essa função com um salário de R$5.000. E isso, raríssimas exceções, isso é negociado entre as partes. Então, esse é um dos indícios. Há outros indícios, esse é um dos elementos para a caracterização do vínculo, a não precificação do seu próprio trabalho, mas há outros também, como comando, supervisão, controle da forma, do modo como o trabalho é prestado. Perfeito. Última pergunta por agora. Seguindo essa linha, eu não tenho o termo aqui exatamente como está escrito, mas uma das cláusulas do contrato de trabalho, digamos assim, entre Uber e motorista, diz que o preço que o aplicativo coloca no pagamento para o motorista ou para o usuário é um preço sugerido pelo aplicativo e que o motorista é livre para negociar esse valor com o passageiro. Entretanto, é sabido que, na prática, a plataforma não oferece esse tipo de negociação. Você acredita que isso seja proposital para no contrato estar uma coisa, na prática ter outra, e para poder fugir desse vínculo empregatício? Bom, é uma questão mais profunda sobre a gestão do aplicativo. Por que a Uber precifica o valor da mão de obra? Porque é muito mais rápido o preço pronto aparecer um trabalhador. Se ela formasse um balcão de negócios, olha, tem um Rodrigo Castilho está precisando de uma corrida do ponto A para o ponto B, e o Rodrigo Castilho está querendo pagar R$10 para essa corrida. E se ele lança isso aí numa grande balcão de oferta, isso vai demorar muito tempo. Então ele precisa precificar e falar, olha, a Uber paga R$10 para que você, trabalhador, motorista, vá do ponto A ao ponto B. E isso é muito mais rápido, porque já está pronto. Então, é o modo como a Uber gerencia e implementou o seu negócio, ela precificando. Todos aqui, acredito, usam algum aplicativo de transporte, Uber. Então, nós sabemos, não há possibilidade de negociação do preço com o motorista. Inclusive, nos termos de uso, é proibido a oferta de desconto, contato pessoal com o motorista, porque senão o motorista concorre com a própria Uber, se o próprio motorista tem uma relação com o consumidor da Uber. É uma concorrência entre eles. Então, isso não é permitido. A concessão de descontos e a livre negociação de preço entre o motorista e o usuário. Então, isso é um fato notório. Mas também nos termos de uso da Uber há cláusulas não permitindo esse contato entre as partes. A Uber, portanto, controla todo o fluxo, o gerenciamento, o processo da sua atividade, do seu negócio. Perfeito, obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssima vereadora, doutora Luana Alves e demais vereadores. Cumprimento aqui a única representante aqui feminina nessa mesa. Excelência, quando nós ingressamos com a ação, né, essa ação ela foi pública, ela ficou disponível no site do Ministério Público. Entretanto, infelizmente, o Judiciário, quando recebeu essa ação, ele decretou o sigilo dos autos, né? E isso é muito ruim, porque, como o doutor Rodrigo já ressaltou, a nossa atuação, o Estado ele tem que agir de forma pública, de forma que a sociedade possa avaliar... E transparente. E transparente, de forma que a sociedade possa avaliar e acompanhar o que está sendo decidido, principalmente nessa matéria, né, nessa nova realidade. Nós estamos vivenciando não diria nem uma nova revolução no mundo do trabalho, nós estamos vivenciando uma nova revolução tecnológica,
tecnológica. É impossível hoje a gente viver as nossas vidas sociais, nas nossas vidas pessoais e sociais, sem um instrumento tecnológico e, inevitavelmente, isso está atingindo também as relações de trabalho. Então, a sociedade ela tem ansiedade por entender, né, como esse instrumento tecnológico ele está invadindo essas relações, né, e se, ao final, caracteriza ou não ali os elementos de um vínculo de emprego. Então, ao nosso entendimento, né, tudo isso foi exposto na ação, mas, infelizmente, também foi feita toda uma evolução histórica dessas decisões internacionais, né? Isso tudo foi apresentado em juízo. A maioria dos países tem, sim, reconhecido o vínculo de emprego, não tem criado terceira via, tem reconhecido o vínculo de emprego, salvo exceção a Inglaterra, porque ele já previa ali a figura do worker, né? Que é um trabalhador autônomo protegido, mas ele não é totalmente desprotegido, ele é protegido, né? Já tem uma regulamentação específica para isso. E os outros países, eles têm enquadrado essa realidade realmente como emprego. No momento que a gente quer enquadrar essa relação, porque sim, o Ministério Público verificou de fato ali os elementos de um vínculo de emprego. O contrato de trabalho ele é um contrato de fato, ele é um contrato de realidade, ele não é um contrato formal. Então, embora haja nos termos de uso várias cláusulas inibindo, teoricamente, a relação do vínculo de emprego, o que vale é o que acontece na prática, né? E nesse sentido, o que o Ministério Público verificou é que esses trabalhadores, eles merecem a incidência mínima da CLT. A gente não está falando aqui de ajuda de custos, de salários altíssimos, a gente está falando do salário mínimo, a gente está falando do direito de descanso. São direitos básicos, fundamentais, né? Não tem nenhum, a gente não está querendo um enquadramento em nenhum direito extraordinário. Não, são os básicos, né? O direito a se aposentar, a recolher para a Previdência Social. Você sabe que a maioria desses trabalhadores, eles não fazem o recolhimento de R$56 por mês, que seria do autônomo. Então, assim, no futuro nós teremos um grande problema em relação a essa questão, né? Porque esses trabalhadores, eles não recolhem para a Previdência Social e o que será feito deles com essas jornadas extenuantes e tudo mais, né? Então, nesse sentido, o que pedimos é o básico que já existe, é o enquadramento deles nesses direitos fundamentais. Hoje a CLT ela já prevê o teletrabalho, né? O fato da pessoa trabalhar longe do local ali, daquele ambiente de trabalho, não quer dizer que ela não possa ser controlada, né? Isso está no artigo 6 da CLT. E todos nós vivenciamos isso com a pandemia. Como mesmo trabalhando à distância, nós podemos sim sofrer uma ingerência muito mais rígida do que se estivéssemos trabalhando num ambiente ali comum, né, de trabalho. Então, isso ficou muito claro para a gente na pandemia. A CLT também prevê o contrato intermitente, que é o contrato não contínuo, né, de trabalho. Claro que ele tem regras específicas para se caracterizar. O contrato de trabalho intermitente teria que ter uma chamada, né, para o trabalhador, e aí ele teria um prazo para poder responder se iria aceitar ou não aquele trabalho. Ele é um pouco diferente dessa realidade tão automática e tão autônoma desses aplicativos, mas o que se percebe a CLT ela já tem regras específicas para reconhecer que, mesmo num trabalho não contínuo, né, se dispõe da proteção legal, né? Que essas regras elas devem incidir também para esse tipo de trabalho. E vejam, essas empresas operam uma tecnologia de ponta, né? Então, assim, é óbvio que elas teriam como fazer a gestão dessa jornada, dessas limitações de jornada, sem perder ali, né, a liberdade desse trabalhador de escolher quando ele vai trabalhar, que horas ele vai se ativar, desde que ao final se tivesse ali um limite de jornada, um limite de dignidade para esse trabalhador. Então, esse debate, na verdade, ele é jurídico, né? Ele não traz ali nuances da ação que a gente está debatendo, né? E é isso que pode ser exposto aqui, né? O que já existe diante da lei. Há diversas ações do Ministério Público, algumas ações estão sob sigilo, nós estamos lutando contra esse sigilo, para levantar esse sigilo, por isso que algumas informações nós não podemos prestar por uma questão de sigilo profissional à CPI, mas nós entendemos que essas ações elas são relevantes para a sociedade como um todo, é uma discussão que deve ser levada à sociedade às claras, né, sem nenhuma possibilidade de segredo.
Mas há ações do Ministério Público que não estão sob sigilo. E a nossa tese, vereador Cristóforo, é a mesma. Então, nós temos em todas as ações manifestado a mesma tese e com todo esse apanhado de jurisprudência internacional, de decisões internacionais, de leis internacionais, para Vossa Excelência perceber, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, na última reunião ordinária, na última Assembleia Geral, o tema foi justamente isso, a desproteção do trabalhador de aplicativo. Isso foi o tema, né, de uma recomendação, não teve consenso para uma convenção internacional, mas foi feita uma recomendação para todos os países para que observem essa questão do aplicativo, do trabalhador de aplicativo. E qual o receio da OIT, da Organização Internacional do Trabalho? Que esses trabalhadores, eles estão se disseminando em várias atividades. Então, antes começou com uma questão isolada de transporte. Hoje já vemos aplicativos para diversas outras atividades. Então, esse é o nosso receio. O receio que isso se dissemine na sociedade, no mercado de trabalho, e daqui em diante, daqui a um futuro próximo, daqui a 10, 15 anos, nós só vamos ter trabalhadores de aplicativo sem vínculo de emprego autônomos, sem nenhuma proteção jurídica. E o segundo ponto que eu queria colocar, vejam que muitas vezes a sociedade passa um período de torpor, não está atenta ao que está acontecendo, né? Desvia o seu foco. Eu lembro que hoje nós estamos discutindo aqui na CPI dos aplicativos e esse acidente que teve recentemente na Uber por um motorista que dormiu ao volante e vitimou, né? não vitimou, mas acidentou o passageiro. Mas, da 99, perdão. 99 táxi. Mas eu lembro que vim aqui nessa mesma casa em 2019 ou 2018, antes da pandemia, não era ainda a CPI dos aplicativos, mas vim falar para os vereadores sobre as primeiras ações do Ministério Público de aplicativo. E lembro que, na época, houve um acidente de uma dessas empresas de entrega de mercadoria, na qual o trabalhador se acidentou gravemente e causou muita revolta na sociedade, porque quando o trabalhador ligou, né, contactou com a empresa de aplicativo para pedir ajuda, a empresa de aplicativo enviou um outro entregador para realizar a entrega. E quem teve que chamar o serviço médico para resgatar esse trabalhador foi o consumidor. E a importância de todos nós, principalmente dos senhores vereadores, de um olhar atento a essa nova realidade, um olhar atento a esses trabalhadores que estão engajados em aplicativo, para que nós não voltemos a esse tema apenas quando há uma grande tragédia, que nós, como a CPI dos aplicativos está demonstrando aqui na cidade de São Paulo, mas espero que todo o país também se engaje nesse processo, um olhar contínuo dessas relações jurídicas para que isso não fique, caia no esquecimento e só volte a tema, só volte ao debate quando acontecer uma grande tragédia, um acontecimento tão forte que aí sim impacta a sociedade volte a olhar a essa situação. No início dos aplicativos, esses trabalhadores não tinham sequer seguro. Nós, nas ações judiciais, e até fizemos uma aproximação uma aproximação intensa com a Prefeitura de São Paulo, para que essas empresas fossem responsáveis pela contratação de seguro de vida, seguro de acidente a esses trabalhadores. Esses trabalhadores, enquanto empregados, como é a tese do Ministério Público, eles teriam seus direitos securitários, previdenciários, trabalhistas, todos os direitos sociais assegurados pelas nossas leis, por nossa Constituição, teriam todos esses direitos assegurados, né? O que acontece é que as empresas de aplicativo, elas concedem alguns benefícios, não todas, algumas empresas, vêm concedendo alguns benefícios a conta-gotas, quando acontecem grandes tragédias, como eu
citei aqui há 4 anos atrás, a questão lá do trabalhador que teve uma parada cardíaca, como lembrou o vereador Cristóforo, e agora esse acidente na Uber, com certeza, da Uber não, da 99, com certeza que essas empresas se mobilizam e concedem algum tipo de direito. Então, nós acabamos que estamos vendo isso, né? Acontece uma tragédia, algumas empresas se mobilizam, concedem algum direito aqui para que a sociedade não fique, elas não fiquem mal na sociedade, né? Que a sociedade fique mais calma e aí volta a mesma realidade, daqui a pouco outra tragédia, outro direito. Na nossa concepção, essa relação ela tem que ser protegida, não existe em um lugar do mundo e não existe no Brasil e não pode existir no Brasil um trabalhador que está no limbo, está no vácuo jurídico. Ou ele é um empregado ou ele é protegido por uma lei específica. Ele não existe essa figura. Isso que as empresas de aplicativo querem implementar no Brasil, isso não existe e isso não vai funcionar, porque nossa sociedade não está pronta para não ter proteção não conceder proteção aos seus trabalhadores. O nosso pacto social, a nossa ideia de vamos formar um Estado, vamos formar uma sociedade, foi baseada em proteger aquelas pessoas que estão trabalhando, conceder alguns direitos a essas pessoas, principalmente direitos securitários, direitos assistenciais, direitos previdenciários, direitos trabalhistas. Então, essa é a tese de fundo. Obviamente que aqui no Parlamento fica mais fácil discutir isso. Essa é uma questão estrutural, é uma questão de fundação da nossa sociedade. E é isso que o Ministério Público está tentando levar ao Poder Judiciário para romper essa realidade atual. E aí, só complementando, uma das teses do Ministério Público é da caracterização do dano moral coletivo, né, pelo dumping social, pela concorrência desleal dessas empresas para com todos os outros empregadores, né, que cumprem com a legislação. E um dos fundamentos é justamente a evasão fiscal. Na nossa ação, a gente faz um quadro comparativo, né, do que seria, de todos os direitos e tributos que seriam pagos, né, de um trabalhador formalizado, fazendo até um paralelo com o trabalhador de transporte, e o que essas empresas deixam de pagar a nível de tributo, de percentual. Então, esse é uma das consequências geradas e é um dos fundamentos também pelo qual o Ministério Público tem pedido dano moral coletivo. Então, assim, o caso é público, já está em aberto, a gente está falando do iFood, e toda essa realidade ela foi questionada na ação, porque o OL ele funciona ali como uma cortina de fumaça, né? É uma exigência, uma pessoa que não existe, uma pessoa jurídica que não existe. O Ministério Público, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, fez uma investigação bastante detalhada para entender se é terceirização. Se uma empresa terceiriza, tem regras, né, que impõem que eles tenham um patrimônio para terceirizar, que eles tenham a possibilidade e o know-how para exercer aquela atividade, que tem que ser uma atividade especializada. E, obviamente, essas OLs sequer tinham sede, elas não tinham local físico. Elas atuavam apenas como um nome, sem nenhum trabalhador registrado, não tinham capital financeiro, não tinham nada, né? E, infelizmente, nesse caso específico, na Justiça do Trabalho, a juíza entendeu como lícita essa terceirização. O Ministério Público recorreu do caso, né? Nós estamos acompanhando, estamos no tribunal, mas, infelizmente, até agora, essa decisão que temos. Foi entendido, nesse caso específico, concreto, do iFood, de que essa terceirização era lícita, embora todas as provas formais apontassem que não. Realmente não tem fundamento jurídico, a sentença foi muito curta nesse ponto, foi muito sucinta, apenas falou sem enfrentar quais seriam ali os requisitos que estariam sido preenchidos para uma terceirização lícita, né, de forma que não teve muito fundamento jurídico. É por isso que nós estamos recorrendo. Mas se me permite, vereadora Luana, claro. Esse processo, salvo engano, ele já é público, é um processo que não há sigilo de justiça decretado e, se Vossas Excelências, através do senhor presidente, oficiar o Ministério Público para
compartilhamento da informação, Eu gostaria de do pedir número os autos. dos processos. Nós podemos compartilhar com os senhores e os senhores podem ter acesso a essas ações judiciais de modo integral para poder analisar e ver qual foi o andamento que nós, Ministério Público, demos e que a resposta do Poder Judiciário. Eu acho importante porque a CPI é sobre isso e há diversas ações que tratam sobre esse tema, né? E nesse caso específico nós abordamos os operadores logísticos, né, que é uma outra figura também nessa toda essa engrenagem. Bom, essa questão sindical, ela é muito complexa, porque há uma dispersão associativa desses trabalhadores, né? O trabalhador da empresa física ali, que a gente antigamente chamava de chão de fábrica, né? O trabalhador que trabalhava num local determinado com seus colegas de trabalho, havia ali um vínculo associativo, havia ali a possibilidade daqueles trabalhadores se reunissem em associações, em sindicato, e com isso esses trabalhadores ganhariam força para poder negociar com a empresa, para poder fazer valer também as suas reivindicações. Numa empresa digital, na qual não há um local físico em que esses trabalhadores se conectam e se conhecem e têm aquela convivência diária, isso fica muito complicado. Já há uma dispersão natural desses trabalhadores por conta do aplicativo como o instrumento de convocação e contratação para o trabalho. É nítido, por exemplo, a força das associações de taxistas, com relação ao poder público para estabelecer tarifas. Então, nós vemos que os taxistas têm possibilidade de se reunir e de se fazer valer as suas reivindicações em igualdade. Os trabalhadores da Uber, os motoristas, não têm nenhum contato com os outros motoristas. Então, isso é uma preocupação grave do Ministério Público. Acrescido a esse fato natural de uma dispersão associativa que o aplicativo promove, que já é por si só uma situação muito delicada, há ainda essas notícias e denúncias de uso na internet, fake news e atos supostamente antissindicais por parte dessas empresas para desmobilização daqueles trabalhadores que estão se reunindo em associações ou sindicatos, e mais ainda há notícias e denúncias de que as próprias empresas estão financiando as associações, né? E essa é uma conduta antissindical vedada pelas leis do Brasil, né? A empresa financiando as associações de trabalhadores. Então, Vossa Excelência colocou, é um assunto muito importante, delicado. O Ministério Público já recebeu algumas denúncias. Essas denúncias são objeto de investigações atuais, então nós não podemos nem nos alongar. Eu estou falando aqui muito em tese, mas é uma preocupação que nós, né, enquanto sociedade, Vossa Excelência enquanto Poder Legislativo, um assunto muito importante, a fragmentação dos trabalhadores, a desmobilização, a impossibilidade dos trabalhadores de aplicativo de se reunir em associações, sindicatos e que tenham força de negociação. Daí porque as tarifas e os valores estão em decréscimo, caindo ano a ano, porque esses trabalhadores não têm força coletiva e política e acesso para poder reivindicar melhores condições de trabalho. Nós recebemos muitas denúncias, né? Esse assunto dos aplicativos, nós formamos um projeto nacional para tratar das plataformas digitais, nós chamamos aplicativos de plataformas digitais, um projeto nacional, eu sou coordenador nacional desse projeto. O projeto nacional é a maior instância no Ministério Público para uma atuação concertada e direcionada. Nós temos uma coordenadoria nacional no qual um dos projetos mais importantes, né, no Brasil dessa coordenadoria é o trabalho de aplicativo através de plataformas digitais. Então, é um assunto que no Ministério Público é um assunto que está muito presente.
e nós decidimos por criar todas essas instâncias para investigação e essas instâncias compartilhadas em conjunto, de investigação conjunto em todo o Brasil, por conta do número crescente de denúncias que nós recebemos de trabalhadores de aplicativos. E também nós não conseguimos nem acompanhar os aplicativos, porque eles têm surgido ano a ano novos aplicativos com novas atividades, então é um trabalho sempre a reboque do que está acontecendo na realidade. Começou com o transporte, agora já está se disseminando outras atividades e ano a ano nós temos recebido mais denúncias contra aplicativos por conta de relações de trabalho, de não proteção, de meio ambiente de trabalho inseguro, né? Saúde, segurança. Então, essa realidade que nós estamos enfrentando atualmente. Isso a nível nacional, porque o MPT ele tem regional em todo o estado do país. Então, as denúncias eles chegam em todos os estados, em vários municípios em que a gente também tem, né, procuradorias. Então, assim, o número é elevado. Vossa Excelência questionou da dificuldade encontrada no Poder Judiciário. Há 10 anos atrás, né, 2012, não existia aplicativo. Nós não conhecíamos essa realidade. Toda novidade, e principalmente uma novidade que pode trazer mudança, ela provoca um movimento reativo, né? Um movimento um pouco mais conservador. Esse é o natural da vida. E deixar as coisas como elas estão, né? Esses movimentos de vanguarda ou de alguma mudança, eles encontram resistência. Daí eu queria só fazer essa colocação. O Ministério Público, que nós queremos, a nossa primeira intenção é provocar o debate. Então, eu e Tatiana, que nós estamos aqui desde o começo, nós sempre tivemos isso. Nós não temos o monopólio da verdade, né? Se isso é uma relação de emprego, se isso é uma relação de autonomia, se isso é um terceiro gênero que tem que ser regulamentado pelo Poder Legislativo, não sei. Nas nossas investigações, o que apareceu para nós como o correto era que isso era a relação de emprego. E nós queríamos provocar o debate na sociedade. A importância da CPI na principal Câmara Municipal do Brasil, né, no estado da federação mais importante, é provocar o debate na sociedade. Nós temos que levar esse debate sobre os trabalhadores de aplicativos para a sociedade, para a mídia, para as esferas de poder e de decisão. Essa foi a nossa nosso principal objetivo. Evidentemente que fazer cumprir a lei, mas o objetivo indireto é tão ou mais importante do que o cumprimento da lei, é levar esse debate à sociedade, para que a sociedade possa analisar isso com dados, com fundamentos, com opiniões de todas as partes e possa decidir livremente e democraticamente. Então, o enfrentamento é uma coisa natural de uma mudança, mas a importância do Ministério Público do Trabalho de provocar esse debate, a importância da CPI dos aplicativos de provocar esse debate, ele é enorme, ele transcende até todas as questões jurídicas e tudo mais. E aí, só complementando também, se me permite, o Judiciário passou anos enfrentando apenas ações individuais desses trabalhadores. E o poder de produção de prova desses trabalhadores é quase nulo, porque eles não detêm o instrumento do trabalho, eles não têm acesso. A gente teve problema também, a fiscalização não conseguiu ter acesso aos dados dessas empresas. Então, assim, é um processo de amadurecimento pelo qual, né, o Estado está passando, né? Então, eu acredito que, infelizmente, sim, vai demorar um pouco para que essa realidade ela seja amplamente compreendida por essas instâncias estatais, mas acreditamos que esse debate é um meio adequado realmente para a gente achar o que é justo, o que é digno para esses trabalhadores. Gostaria de agradecer ao procurador Rodrigo, à procuradora Tatiana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que vocês estão cumprindo com os seus deveres, trabalho como procurador, no sentido de justamente fomentar a discussão. Muito importante nesse país para essa classe de trabalhadores, que são os trabalhadores de aplicativos. Entendo que, pelas leis atuais do Brasil, vocês estão certos e acredito que no futuro... Eu sou mais otimista. Acredito que no futuro mais breve
esse questionamento, enfim, irá contra a parede realmente e a coisa vai ter que se apertar. Também entendo que o caminho que o mundo, outros países têm feito é um terceiro caminho, uma regulamentação específica para isso, mas entendo que se realmente no Brasil a gente não tem um terceiro caminho, uma terceira regulamentação, que não é autônomo, que não é o CLT, mas algo que garanta pelo menos alguns direitos trabalhistas ali para essa classe motorista de aplicativo, entendo que o CLT é hoje a situação mais correta, como vocês estão fazendo a interpretação da lei, me parece muito correto. Então, eu novamente parabenizo vocês por isso. Gostaria de salientar também que, em geral, quando eu mesmo converso com muitos motoristas de aplicativo, eles não querem ser CLT. Eles não querem. Eles têm medo de ser CLT. É incrível isso. É um sentimento... E aí, às vezes, o próprio profissional do aplicativo vai de encontro ao Ministério Público do Trabalho, que está fazendo um excelente trabalho, porque ele não quer ser CLT. Então, por um lado, a gente tem as leis que enquadram realmente como CLT, como eu acho que vocês têm razão. Por outro lado, a gente tem os aplicativos querendo que sejam apenas autônomos e tem os motoristas que não querem CLT, mas também acham um abuso o que os aplicativos estão fazendo em relação a uma falsa autonomia. Por isso que eu entendo que um caminho que ainda tem que ser construído no Brasil é um caminho de uma terceira regulamentação, assim como está sendo feita pelo mundo, mas enquanto que a gente não tem uma terceira regulamentação, o caminho do Ministério Público está sendo excelente, inclusive foi caminhos como esse que em outros países fizeram com que tivesse uma regulamentação plausível para esses trabalhadores de aplicativo. Muito obrigado.